Vamos então ver o rascunho número 48, que vai tratar de uma função composta e cujo enunciado é o seguinte. Seja para todo o n pertencente ao conjunto dos números naturais, a função f de n, dada por estes dois patamares. Se n é par, a função é igual a n sobre 2. Se n é ímpar, a função é igual a 3n mais 1. Quais as soluções da equação de f de n igual a 16? Vamos então considerar três fases na resolução do problema. Vamos primeiro determinar para que valores de n1 a função primeiro é igual a 16. Depois vamos ver numa segunda fase para que valores de n2 a função vai ser igual a n1, isto é, aos valores obtidos na primeira fase. E finalmente, para que valores de n a função vai ser igual aos valores de n2 obtidos na segunda fase. Portanto, considerando o argumento f de n igual como sendo um parâmetro n1, o que nós pretendemos saber é para que valores de n1 a função vai ser igual a 16. A função tem dois patamares, se n1 for par, vamos ter n1 sobre 2 igual a 16, de onde n1 é igual a 32. Portanto, pertence ao conjunto dos números naturais, portanto é uma solução aceita. Se for ímpar, temos 3n1 mais 1 igual a 16, de onde n1 é igual a 5, ou seja, também é um elemento do conjunto dos números naturais, portanto a solução também é aceita. Portanto, o conjunto de soluções que verifica esta equação, isto é, de modo que a função seja igual a 16, são dois valores, 5 e 32. Aliás, podemos ver aqui graficamente, se a função quando é que a função é igual a 16? Se considerarmos o patamar ímpar, a função é igual a 16, quando n1 é igual a 5. Se considerarmos o patamar par, a função é igual a 16, quando n1 é igual a 32. Nesta segunda fase, vamos ver quando é que a função é igual a 5 e igual a 32, considerando o argumento n1. Não é? Portanto, a função é dada na mesma pelos dois patamares. Vamos verificar quando é que a função é igual a 5 e quando é que a função é igual a 32. Se n1 for igual a 5, n2 pode ser par ou ímpar. Portanto, se n2 for par, temos n2 sobre 2 igual a 5, significa que n2 é igual a 10. Portanto, é um número natural, é uma solução aceita. Se for ímpar, n2 é igual a 4 terços, isto é rejeitado porque não é uma solução natural. Se n1 for igual a 32, n2 pode ser par e neste caso é igual a 64, ou pode ser ímpar e neste caso é igual a 31 terços, também não é uma solução natural. O conjunto de soluções, de modo a que a função seja igual a 5 ou igual a 32, é o conjunto de soluções de n2 igual a 10 ou n2 igual a 64. Aliás, podemos ver aqui graficamente quando é que a função é igual a 32. Se considerarmos o patamar ímpar, é quando o n1, o n2 é igual a 10,33, ou seja, a 31 terços. Se considerarmos o patamar par, é quando o n2 é igual a 64, que é esta parte aqui. E quando é que a função é igual a 5? Se considerarmos o patamar ímpar, é quando for o n2 igual a 1,33. Se considerarmos o patamar par, é quando o n2 é igual a 10. Finalmente, na terceira fase, quando é que a função é igual a 10 ou igual a 64? Temos duas hipóteses. Portanto, temos que considerar quando n é par ou n é ímpar. Se for par, temos n sobre 2 igual a 10, ou seja, n é igual a 20, é uma solução aceita, porque é natural. Se for ímpar, temos n igual a 3, também é um número natural, portanto é uma solução aceita. Para n2 igual a 64, se for a função igual a 64, para que valores de n é que isso se verifica? Para n igual a 128 ou para n igual a 21? Aliás, podemos ver aqui graficamente. Quando é que a função é igual a 64? Se considerarmos o patamar ímpar, é quando n é igual a 21, não é? Que é esta parte aqui. Se considerarmos o patamar par, é quando n é igual a 128. Do mesmo modo, quando é que a função é igual a 10? Se considerarmos o patamar ímpar, é quando n é igual a 3. Se considerarmos o patamar par, é quando n é igual a 20. Antes de analisar dinamicamente este problema no GeoGebra, vamos confirmar que efetivamente 16 é a resolução desta equação e que tem como valores 3, 20, 21 e 128. Se calcularmos a imagem de f de 3,
verificamos que os valores que satisfazem esta equação é 3.25, 16, 17.5 e 94. Cá está o nosso 16, que é um dado do problema. Exatamente, se for igual a 20, também temos ali o 16. Se for igual a 21, também temos o 16. E se for igual a 128, temos ali também o 16. Portanto, está aqui comprovado o inverso do raciocínio em termos do nosso problema. Vemos então aqui, se o argumento da função for 3, né, a função pode assumir valores, a composição da função pode assumir valores 3.25, 16, cá está o nosso 16, o 17,5 e o 94. Do mesmo modo, se o argumento for 20, a função pode assumir valores de 16, 92, 92,5 e 94. Se for 21, já assume valores de 16, cá está o nosso 16, 16,75, 98,5 e 580. E se for 128, assume valores de 16, 578, 578,5 e 580. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra. Temos aqui um seletor que nos dá-nos o valor da função. Variando este valor, nós automaticamente temos aqui as respectivas soluções. Temos a hipótese também de selecionar as soluções pertencentes ao conjunto dos números naturais, portanto restringindo essa quantidade. No nosso caso, o valor da função vai ser igual a 16. E verificamos que se o valor da função for igual a 16, nós vamos ter na primeira fase, vamos fasear a visualização. Se for igual a 16, nós temos duas soluções, igual a 5 e igual a 32. Depois, com as duas soluções 5 e 32, temos 4 soluções, né? 10, 33, 64 e 1,33. 1,33 e 10,33 não pertencem ao conjunto dos números naturais. Ficamos com as soluções 10 e 64, né? Fase 3, com as soluções 10 e 64, cá está, 64 e 10, nós vamos ter então as 4 soluções da equação, 3, 20, 21 e 128. Vamos então confirmar que as soluções 20, 3, 21 e 128 correspondem às soluções do problema. Se o argumento for 3, o que é que nós verificamos? Verificamos que a função pode assumir valores 3.25, 16, 17,5 e 94. Se for 20, já vai assumir os valores 16, 92, 92,5 e 94. Se for 20, 21, aliás, já vamos ter os valores 16, 16,75, 98,5 e 580. Finalmente, se for 128, nós vamos ter os valores de 16, cá está, 578, 578,5 e 580.